Nos dias de hoje, quando falamos em revoluções, pensamos na linguagem científica do iluminismo ou mesmo do socialismo, bandeiras como a luta contra a obscuridade religiosa, a razão, a igualdade, a liberdade, ou no caso do socialismo, a luta de classes, mais-valia, exploração socioeconômica. Mas talvez isso surpreenda você. Mas a primeira grande revolução dos tempos modernos, que combateu o absolutismo monárquico, a Revolução Inglesa do século XVII, ela era completamente baseada em linguagem bíblica. Mais especificamente, a sua primeira fase, denominada Revolução Puritana. É disso que vamos tratar no vídeo de hoje. Então, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, ajudar a gente a crescer. Então, eu separei aqui uma série de panfletos e de textos bíblicos usados nos sermões e nas pregações que motivaram a Revolução Inglesa. A gente vai ver que versículos bíblicos eram usados tanto pelos que queriam defender o rei Carlos I, quanto por aqueles que queriam derrubar o rei, as forças do parlamento. E além disso, por grupos mais radicais, como os niveladores, que pregavam uma igualdade política plena entre todos os cidadãos, defendendo uma Constituição escrita, sufrágio universal masculino, que todos os homens pudessem votar, e até mesmo do grupo mais radical, que eram os cavadores, que defendiam o fim da propriedade privada e uma igualdade socioeconômica plena, o antepassado do comunismo. Todos esses grupos usavam a Bíblia como justificativa teórica para os seus movimentos. Então, eu vou começar aqui com um textinho que eu preparei, onde eu separei esses panfletos e essa linguagem, né? Quando se fala em revolução, é comum imaginar Marx, Rousseau, o iluminismo ou o socialismo. Mas a primeira grande revolução dos tempos modernos seguiu outro caminho. A Revolução Inglesa do século XVII depôs um rei e instaurou uma república sob liderança puritana, movida não pela razão iluminista ou pela igualdade socialista, mas por versículos da Bíblia. Deputados e soldados citavam o Antigo Testamento como manual de combate. Sermões inflamados comparavam Carlos I ao faraó do Egito, e panfletos políticos traziam títulos como A Espada do Senhor contra os Amalequitas. Antes de ser iluminista ou socialista, a linguagem revolucionária foi profética. Esse uso da Bíblia só foi possível graças à difusão desde a Baixa Idade Média. Já no século XIV, John Wycliffe havia traduzido a Bíblia para o inglês. No século XVI, com a Reforma Protestante, a leitura das Escrituras se tornou um dever espiritual. A Bíblia de Genebra e depois a versão do Rei James tornaram-se onipresentes na Inglaterra. Assim, a causa revolucionária passou a ser narrada como uma história sagrada. A Inglaterra era considerada o novo Israel e o rei um faraó opressor, enquanto o parlamento seria o braço do juízo divino. Normalmente, quando a gente estuda a Revolução Inglesa nos livros didáticos, e o que é de conhecimento da maioria das pessoas, é que os problemas começaram quando o rei Carlos I começou a querer governar sem o parlamento inglês, impondo novos impostos, como, por exemplo, o Ship Money, né? Então, pela Magna Carta, o rei, para impor novos impostos, deveria consultar o parlamento, e o rei não estava fazendo isso. Beleza, isso aí é real, mas existe uma causa ainda mais profunda na Revolução Inglesa. A guerra civil, ela explode
quando Carlos I, por meio do arcebispo William Laud, tenta impor o livro de orações da Igreja Anglicana a todas as igrejas da Inglaterra. Muitas dessas igrejas eram calvinistas, puritanas e se negavam a aderir ao anglicanismo, pois julgavam que o anglicanismo ainda era muito próximo do que eles chamavam da idolatria césaro-papista. Então, essa tentativa de imposição do anglicanismo foi que gerou o início da Guerra Civil contra Carlos I. E aí a gente começa a entender por que toda essa linguagem bíblica, tanto pelos apoiadores quanto pelos contestadores. Os defensores da monarquia costumavam basear a autoridade do rei na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram estabelecidas por ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo à ordem estabelecida por Deus, e os que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É um texto, a gente vai ver que são textos todos muito conhecidos e grande parte deles são usados até hoje, muito até hoje, vocês vão ver. Então, dizia-se basicamente isso: desobedecer ao rei é desobedecer a Deus, porque o rei, ele foi o ungido do Senhor. Os reis, tanto da França quanto da Inglaterra nesse momento, quando eles eram coroados, eles recebiam o óleo santo. Eles eram ungidos com o óleo santo, segundo o exemplo dos reis bíblicos, Saul, Davi e por aí vai. Entretanto, os opositores do rei respondiam com textos igualmente bíblicos. Os puritanos viam-se como remanescentes fiéis de uma nação corrompida. A Inglaterra, para eles, seria o novo Israel. Carlos I, o novo faraó. Por isso, liam em seus sermões o livro do Êxodo como um espelho de seu tempo. Êxodo, capítulo 1, versículos 13 e 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo. Então, a imagem do faraó que oprimia Israel era usada para combater Carlos I. Mais do que isso, eles usavam muitos trechos retirados dos livros dos profetas. Um texto muito usado na época era o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não fazem justiças ao órfão, e a causa da viúva não chega até eles. Essa linguagem profética aparecia também nos panfletos que circulavam intensamente na época da Revolução. Então agora eu vou ler para vocês alguns trechos de panfletos daquela época. Em Um Estandarte Erguido, de 1649, lia-se: como Gideão derrubou o altar de Baal, assim o povo do Senhor deve derrubar os altares da opressão que contaminam esta terra. Em outro panfleto famoso, O Encorajamento dos Santos em Tempos Maus, retirado de um sermão de Edmund Calamy, lia-se: o Senhor ainda preserva um remanescente, e através deles quebrará o jugo dos reis perversos, como fez com o faraó. Vocês estão vendo a imagem que eu falei? Outro panfleto famoso da época foi A Babilônia Treme, onde lia-se: os príncipes da terra se embriagaram com o vinho de sua fornicação, mas o Senhor preparou uma taça de ira, e dela beberão até a última gota. Ainda em outro panfleto, o juízo começa pela casa de Deus. Dizia-se: não pouparei os falsos pastores,
nem os reis que se alimentam com o sangue de suas ovelhas. Então você observa que toda contestação ao absolutismo era baseado não na linguagem do iluminismo, né? da ciência, da razão, da igualdade, era baseado nos versículos bíblicos. O texto bíblico mais poderoso contra a monarquia vinha de 1 Samuel, capítulo 8, que é um texto que até hoje é muito citado pelos libertários, quando eles querem defender, o 38 mesmo, Renato 38, já citou algumas vezes esse texto bíblico, como um exemplo de que o Estado é um organismo opressor, contrário a Deus. Então isso não é novo, isso já era usado lá no século XVII, na Revolução Inglesa, por aqueles que queriam combater o rei Carlos I. Então, esse trecho, né, trata do momento em que o povo vai pedir a Samuel um rei. Vai afirmar: todas as outras nações têm um rei, nós também queremos ter um rei. Né? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, o que 1 Samuel 8 está dizendo, né, capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, é a passagem que diz, olha, Deus falando para Samuel, quando eles estão pedindo um rei, eles estão recusando a minha realeza, porque eu sou o rei, eu, o Senhor. E aí Samuel faz aquela famosa advertência do que o rei faria com o povo. E Samuel adverte: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os porá nos seus carros e entre os seus cavaleiros, para que corram adiante do seu carro, e os porá por chefes de 1000, chefes de 50, e os porá para lavrarem os seus campos e para cegarem as suas messes, e para fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará também as vossas filhas, para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. O rei também tomará os vossos campos e as vossas vinhas e os melhores dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Para os puritanos da época da Revolução Inglesa, não era apenas um aviso histórico, era uma advertência viva. O rei estava ocupando o lugar de Deus, exigindo tributos injustos e oprimindo o povo, conforme havia advertido o profeta Samuel no Antigo Testamento. Após anos de guerra civil, o rei Carlos I acabou derrotado pelas tropas do parlamento e foi julgado por alta traição, condenado à morte e executado por decapitação no dia 30 de janeiro de 1649. Desculpe, gente. Então, no julgamento do rei, você volta a ter diversas citações e referências bíblicas, né? Por exemplo, se fazia referência ao segundo livro de Samuel, capítulo 16. Assim dizia Simei, amaldiçoando: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tu reinas. Né? Ainda durante o julgamento do rei Carlos I, foi citado Ezequiel, capítulo 21, versículo 25. Ó tu, príncipe ímpio de Israel, cujo dia virá quando se completar a iniquidade. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove tua coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Né? Então veja bem, até no julgamento do rei, toda a acusação era baseada em versículos bíblicos. Nesse momento, emerge a figura do principal nome da Revolução Inglesa, que foi Oliver Cromwell, o principal líder das tropas parlamentares, que reorganizou essas tropas segundo o New Model Army,
o seu novo modelo de exército, onde as promoções elas não eram baseadas, por exemplo, por hereditariedade, pelo status social da pessoa, mas simplesmente por mérito. Esse exército era denominado os Cabeças Redondas, e foi dentro desse exército que surgiram as ideias mais radicais da Revolução Inglesa, especialmente o grupo dos niveladores e dos cavadores, que nós vamos falar à frente. Mas falando de Oliver Cromwell, já a principal figura moral e militar da Revolução, Cromwell, ele recusou a coroa real. Num determinado momento, o Cromwell proclama a República, depois da execução de Carlos I, e num determinado momento vão oferecer para ele o lugar de rei. Só que Cromwell vai recusar a coroa, também citando exemplos bíblicos, se comparando a Josué e principalmente a Gideão. Então, Cromwell evocava o livro de Juízes, capítulo 8, versículos 22 a 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque tu nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor é quem há de reinar sobre vós. Essa era a justificativa de Oliver Cromwell para recusar a coroa. Ele gostava muito de comparar o Carlos I ao rei Saul, que havia perdido a unção por desobedecer a Deus, e ele gostava de se comparar a Gideão, né? Alguém que defendia o povo, que guerreou pelo povo, venceu batalhas pelo povo, mas que não reinaria, pois o único rei seria o Senhor. Muito interessante isso, né? Cromwell também, nas suas campanhas militares, ele usava sempre textos bíblicos para incentivar os seus soldados, inclusive para incentivar a violência contra grupos que ele achava que deveriam ser sacrificados, né? Então ele citava, por exemplo, a passagem famosa quando o Senhor, né, ordena a Saul que extermine completamente os amalequitas. Também era usado isso, tá? Seguindo aqui. Mas a linguagem bíblica, vamos falar agora dos niveladores e dos cavadores. Mas a linguagem bíblica também alimentava grupos ainda mais radicais, entre eles os niveladores, que defendiam sufrágio universal masculino, fim dos privilégios hereditários e uma constituição escrita. Inspiravam-se em textos como Levítico 19:15. Então, os niveladores, como eu falei, é um grupo que vai surgir dentro do exército dos cabeças redondas, do exército parlamentar. E esse grupo, ele inovava trazendo várias ideias fundamentais para os dias de hoje. Lei escrita, para você ter uma lei clara que todos pudessem conhecer, ok? A questão do sufrágio universal, todos os homens devem votar igualmente, independente de ser nobre, de ser um lorde, de ser alguém rico, de ser alguém pobre, né? Por isso eram chamados niveladores. Então, eles baseavam as suas requisições em textos bíblicos como Levítico, capítulo 19:15. Não cometereis injustiça no juízo, não favorecendo ao pobre e tampouco ao grande. Ou seja, tanto o pobre quanto o grande são iguais perante Deus. Em Atos capítulo 10, versículos 34 e 35, buscavam a seguinte afirmação: Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De Romanos, capítulo 2, versículo 11, retiravam: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E Gálatas, capítulo 3, versículo 18, dizia: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, todos vós são um em Cristo Jesus. Então, eles queriam justificar
a igualdade política que eles pregavam com base na igualdade de todos os homens perante Deus. E eles usavam esses textos bíblicos. Eles também anteciparam a ideia de contrato social, inspirados no modelo bíblico de aliança. Essa teoria do contrato social, que depois da Revolução Puritana foi tão difundida por nomes como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né, que a sociedade foi formada por um pacto livre entre os homens, ela tem também o seu fundamento na concepção dos niveladores de igualdade. E eles usavam esse termo que a gente fala pacto, eles usavam o termo aliança, porque seria segundo o modelo da aliança entre Israel e Deus. Então, eles citavam, por exemplo, Josué, capítulo 24, 22, para falar da liberdade dessa aliança. Lê-se lá: vós sois testemunhas contra vós mesmos, que vós escolhestes o Senhor para vos servir. Ou seja, é uma livre escolha, a aliança de Deus com o homem. E do mesmo modo, tem que ser uma livre escolha a aliança social, o pacto social, o contrato social. O governo, diziam, deveria ser um pacto de confiança e não de tirania. Usavam a linguagem da aliança, assim como a aliança de Deus com Israel. Essa linguagem era muito usada pelos principais líderes do movimento dos niveladores, como John Lilburn. Ainda mais radicais eram os cavadores, que defendiam a partilha da terra e o fim da propriedade privada. Dentro desse grupo dos niveladores, surgiu um grupo ainda mais radical que se autodenominava The True Levers, ou os verdadeiros niveladores. Existia um manifesto escrito por Gerhard Winstanley, principal líder desse movimento, e o nome desse manifesto era The True Levers, os verdadeiros niveladores. E esse grupo entrou para a história com o nome de cavadores. Por quê? Porque eles eram contra a propriedade privada das terras, invadiam propriedades e se colocavam a cavar e plantar em propriedades alheias, né? Talvez algo semelhante ao MST dos dias de hoje, né? Mas é importante dizer que o grupo dos cavadores foi um grupo bem pequeno, com pouca influência política na época, mas que teve uma influência muito grande, porque as ideias comunistas que eles defendiam naquela época vão ecoar muito nas ideias de Karl Marx mais tarde. Então, eles também justificavam tudo isso, o comunismo deles, com linguagem bíblica. Eles gostavam de citar o texto de Gênesis capítulo 1, 26, quando fala da criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gerhard Winstanley, líder dos cavadores, ele vai afirmar: muito bem, aí Deus deu o domínio do homem sobre os animais, mas ele não deu o domínio de um homem sobre outro homem para torná-lo servo. O interessante, pessoal, é que outro dia eu vi um pastor meio moderninho, desses todo tatuado, né? Nossa Senhora, todo rabiscado, né? E ele, não é que o cara dizia exatamente isso? Que pregando a igualdade, o cara era pró-socialista, obviamente, ele ia afirmar, com base nesse texto da Bíblia, exatamente o que Gerhard Winstanley afirmava já no século XVII. Você vê que não tem nada de novo, que Deus deu o domínio para o homem sobre as criaturas, os animais, mas não de um homem sobre outro homem. Claro que isso é absurdo, mas não é o objetivo do vídeo dizer assim. Então, para Gerhard Winstanley, líder dos cavadores, esse versículo mostrava que o domínio era sobre a natureza, não sobre os homens. Ele costumava afirmar: o Criador não fez a terra para alguns poucos, mas como um tesouro comum para todos. Eles também se inspiravam no jubileu bíblico, descrito em Deuteronômio capítulo 15. O jubileu
era uma época em que a cada 7 anos as terras eram devolvidas para os seus proprietários originais e todas as dívidas eram perdoadas. E se afirmava assim, né? No versículo 4, Deuteronômio capítulo 15, para que não haja pobre entre vós, porque o Senhor abundantemente te abençoará na terra que te dá por exemplo. Então eles gostavam de usar esse versículo, para que não haja pobre entre vós, para pregar a igualdade socioeconômica. Mas o texto mais citado pelos cavadores era o famoso texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que criam, era um o coração e a alma, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Mesmo as ideias, então, né? É um versículo muito famoso de Atos, que hoje é o mais usado, né, pelos defensores de que o cristianismo ele é socialista, essa passagem de que na comunidade cristã primitiva os bens eram todos compartilhados. Então, obviamente, pessoal, eu não estou aqui endossando nenhuma dessas ideias. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como você tentar encaixar a linguagem bíblica judaico-cristã dentro do socialismo é uma coisa completamente absurda. Vou fazer um outro vídeo aqui. O meu objetivo aqui é mostrar como todas as ideias políticas que nós temos no mundo hoje, desde a monarquia até a república, a questão da igualdade política, do sufrágio universal, de uma lei escrita, Constituição escrita, a ideia do contrato social e até mesmo as ideias comunistas que surgiram na época da Revolução Inglesa ali, essas ideias todas, elas tinham uma raiz bíblica muito antes da linguagem do iluminismo e do socialismo, né? Para concluir, a Revolução Inglesa foi, antes de tudo, uma revolução baseada nas escrituras. Muito antes de Rousseau ou Marx, foi a Bíblia que os homens recorreram para justificar o absolutismo, o combate à coroa, a guerra, a justiça, a igualdade e até mesmo a utopia igualitária. Reis e revolucionários, soldados e pregadores falavam a língua da Bíblia, mas a utilizavam em sentidos completamente opostos. Carlos I citava Romanos 13. Seus algozes respondiam com Samuel, capítulo 8, e os profetas. Cromwell se via como novo Gideão. Os niveladores exigiam sufrágio universal em nome da igualdade de todos os homens perante Deus. E os cavadores queriam abolir a propriedade privada baseado em textos do Atos dos Apóstolos que descreviam uma sociedade cristã primitiva e igualitária. Ok? Então, pessoal, muito interessante isso aí, né? É claro que é um vídeo rápido, eu podia aprofundar muito mais isso, mas eu queria passar essa ideia para vocês, como na primeira revolução dos tempos modernos, onde todas as ideias políticas que nós temos hoje nasceram, né? Elas nasceram de versículos bíblicos. Obrigado.